Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Longevidade Consciente, particularmente à rúbrica Nutrição Consciente. Hoje vamos tentar perceber qual o impacto ambiental do que comemos. Vou então partilhar uma breve apresentação. Bem, já devem estar a ver. Vamos então inicialmente perceber quais é que são as três principais vias pela qual a produção alimentar leva a esse maior impacto ambiental. E destacamos três em particular. Primeiro, cerca de 26% dos gases com efeito de estufa provêm da produção alimentar. Além disso, cerca de metade da terra habitável do planeta está destinada à exploração agrícola. E por fim, cerca de 70% da água doce retirada globalmente é usada em atividades agrícolas, como é o caso da irrigação ou mesmo o próprio consumo animal. Neste gráfico, podemos então perceber o impacto de vários alimentos na emissão dos gases com efeito de estufa, que estão medidos sob a forma de equivalentes de dióxido de carbono. Podemos perceber que no topo desta lista temos a carne bovina, nomeadamente vaca, quando destinada para consumo humano. E percebemos também claramente que, em termos de impacto do ponto de vista da emissão de gases com efeito de estufa, os gastos relacionados com a produção, nomeadamente com a ração do animal, com a própria exploração na quinta ou no local de agricultura, e além disso o uso de terra são os principais contribuidores para essa emissão. Já quando falamos da cadeia de abastecimento, como é o caso de todo o processo de transporte, o impacto acaba por ser mais diminuto. E vemos aqui, dentro dessa cadeia de abastecimento, que o transporte em particular apresenta pouca relevância. E agora neste gráfico que eu vou já demonstrar de seguida, vemos só o impacto isoladamente do transporte. Como podem ver aqui então, o transporte tem um impacto muito reduzido. E logo isso desmistifica alguns conceitos, nomeadamente o mito de que comer produtos locais é a resposta para uma redução muito significativa do impacto ambiental. A verdade é que não, como podemos ver. E porquê é que isso acontece? Antes disso, vamos então perceber que dentro de toda essa cadeia de várias etapas, percebemos claramente que o uso de terra, a exploração no local agrícola e a ração animal, ou seja, toda a parte de cadeia de produção, são onde estão a maior fonte de emissão de gases com efeito de estufa. Vamos então perceber porque é que o transporte de facto conta pouco. Primeiro, é importante ter em consideração quais é que são os métodos de transporte mais poluentes. E claramente o método aéreo, nomeadamente através do avião, de facto é muito poluente. Mas quando vamos perceber os métodos que são efetivamente mais usados, vemos claramente que o método aéreo é muito pouco utilizado, sendo o método mais utilizado por via marítima. Portanto, claramente percebemos a razão pela qual o transporte não tem o impacto como muitas vezes pensamos. Uma questão que eu trouxe particular em relação ao consumo de leite versus bebida vegetal, eu achei interessante trazer este debate, digamos assim, porque de facto sei que surgem muitas dúvidas em relação ao mesmo. E qual é que é a opção mais ecológica, mesmo dentro das várias bebidas vegetais que há? Neste caso, eu trouxe então o leite de vaca, e 4 tipos de bebida de origem vegetal, nomeadamente bebida de aveia, bebida de soja, amêndoa e arroz. E vamos então perceber, tendo em conta 4 domínios. No primeiro domínio, que é o uso de terra, vemos claramente que o leite, em comparativa com as opções de origem vegetal, tem um maior uso de terra, que é um dos principais fatores que desencadeia o impacto ambiental. Além disso, tendo em conta a perspectiva de emissão de gases com efeito de estufa, o leite continua no topo do ranking. E outros domínios em falta, nomeadamente o uso de água doce e a eutrofização, que é a contaminação dos meios aquáticos devido à libertação de fertilizantes e outros compostos que levam à poluição e outras consequências negativas em termos ambientais, vemos claramente que o leite está sempre no topo. E dentro das outras opções vegetais, podemos ver que, de facto,
dependendo do domínio que estamos a querer perspectivar, existem variações, ok? Mas eu diria que tanto, tanto do ponto de vista ambiental como do ponto de vista do perfil nutricional, a bebida de soja é de facto a opção mais interessante. Principalmente quando é sem adição de açúcares e quando tem fortificação, nomeadamente em cálcio e também idealmente em vitamina B12 e vitamina D. Vemos então aqui a informação nutricional do leite magro em comparação com a bebida de soja, ok? E vemos que em termos proteicos a bebida de soja é aquela que mais se aproxima ao leite magro. E em termos de cálcio, voltando aqui atrás, em termos de cálcio vemos que a bebida de soja aqui representa muito pouco, mas lá está. Aqui não é considerada fortificação, porque se a mesma for fortificada, esse valor acaba por ser muito mais interessante. Outro fator que é crucial, não podemos falar de impacto ambiental sem falar de desperdício, ok? E particularmente em Portugal, os dados mais atuais que nós temos são os dados por pessoa de 2022, ok? E vemos claramente que Portugal excede face à média mundial em termos daquilo que é o desperdício e, neste caso, 168 quilos por ano, ok, por pessoa, e a maior fração correspondente a esse total de desperdício corresponde ao desperdício em casa, ok? Muito interessante. E isto faz-nos então pensar que medidas é que podem ser de facto relevantes para reduzirmos este desperdício nas nossas casas. Posto isto, eu trouxe aqui algumas medidas que eu acho que podem ser interessantes e até podemos encarar, ou podem ser encaradas como desafios para a semana e algumas ações que podemos já colocar em prática caso não as apliquemos já, no imediato. E são as seguintes. Trouxe 5, mas a lista poderia ser muito mais exaustiva. A primeira, e talvez a mais óbvia, é planear as refeições e as porções, ok? Tentar organizar a emenda semanal e ajustar sempre as quantidades consoante aquilo que vai ser consumido e o número de pessoas ou o número de porções que se destina a essa preparação, ok? Além disso, pode ser muito interessante tentar aproveitar as sobras de uma forma mais criativa, ok? Existem muitas formas de fazer, nomeadamente aquela fruta que tem um aspecto não tão interessante pode ser usada, por exemplo, para smoothies ou batidos, ou mesmo incorporadas em bolos mais saudáveis, ou mesmo restos de legumes podem ser transformados em sopas ou em ingredientes de um wrap, por exemplo. Outra medida interessante é diferenciar as datas de validade, ok? Muitas vezes e muitas pessoas confundem a diferença entre consumir até e consumir preferencialmente até, ok? Consumir até indica de facto que depois daquele prazo já o produto à partida não está apto para consumo. Já o preferencialmente significa mais do ponto de vista da qualidade e das propriedades mais visuais, digamos assim, do alimento. Sendo o alimento muitas vezes bom para consumo, mesmo que haja eventualmente algumas alterações dessas propriedades mais sensoriais. Outra medida é congelar as porções prontas a consumir, ok? Por exemplo, pode ser interessante identificar sempre a data em que fizeste essa preparação e podes até mesmo congelar para ter sempre à disposição quando precisares, ok? Evitando que se estrague no frigorífico, porque no frigorífico claramente o tempo que dura até se estragar é significativamente menor, ok? Por fim, temos também aqui uma opção de armazenar corretamente, claro que é fundamental, e rodar stocks. O que é este rodar stocks? É na nossa despensa, por exemplo, tentar colocar os produtos mais antigos à frente, ok? Para não nos esquecermos e privilegiarmos o consumo desses alimentos. Porque às vezes o que acontece é que se metemos os produtos mais antigos atrás da prateleira e não estarem tão visíveis, a tendência é que passa o tempo, nós esquecemos que eles estão lá e acabam por passar do prazo e terem que ser mandados para o lixo e desta forma desperdiçados, ok? Espero que tenha sido útil. Como eu disse, existem muitas mais opções que podemos fazer para combater o impacto ambiental do que comemos, ok? Esta lista não é exaustiva, mas partilha então comigo se já fazes alguma destas medidas e qual medida é que vais começar a fazer
se é que há alguma que ainda não faças. Espero que tenha sido útil. Já sabes, partilha com um amigo ou um familiar que acho que se possa interessar com este conteúdo. E é isso. Um abraço e até breve. Tchau.